Fala galera do Boteco Connection, beleza? Tô aí mais uma vez, Rafael Bense aí para gravar um vídeo para vocês aqui na quarentena do Covid-19, o novo coronavírus, né, que tá assolando aí o planeta e agora tá chegando forte aqui no Brasil. Já são mais aí de 1.200 casos, né, de pessoas infectadas e algumas mortes aí, né? Então não é brincadeira, é um problema sério e é sobre isso que eu queria falar, sobre a questão da pandemia, né, do Covid-19 mundialmente, né, uma questão global, não é mais uma questão local. Mas qual é o foco dessa conversa que eu queria ter com vocês hoje, né? O foco, na verdade, não é a doença, não é o vírus, não é o problema do vírus, mas sim o problema econômico, ou o problema do modelo econômico que nós temos, né, vigente hoje no Brasil e na maioria dos países, que insistem no modelo neoliberal, né, desde ali dos seus nomes fortes ali do início ali do neoliberalismo, que é o Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher no Reino Unido, né? O neoliberalismo veio, como todo mundo sabe, aqueles que estudam um pouco o tema, veio com essa coisa de que tudo que é público, né, é ruim, é inferior, e enfatizando muito a questão do mundo privado como sendo a solução para os problemas econômicos que o modelo de bem-estar social vinha enfrentando ali no final dos anos 70 ali, como uma coisa natural do capitalismo, né? Que sempre tem crises cíclicas e ele vai sempre tentando se reinventar. Então o neoliberalismo é isso, ele é uma resposta, né, de modelo à crise do modelo de bem-estar social. E veio forte aí o neoliberalismo em vários países, pegando pesado aí contra os trabalhadores, contra a classe média, muito forte. Eu tive acesso a um artigo do Domenico De Masi, que é um sociólogo italiano, e ele analisando essa questão do coronavírus na Itália, ele disse uma coisa muito interessante. Eu até separei aqui o que ele disse. Ele disse o seguinte, que deter a globalização é como se opor à gravidade, né? E a pandemia do coronavírus, ela comprova isso, que não é só uma globalização informacional, uma globalização econômica, mas também é uma globalização de tudo. E a pandemia do coronavírus, ela veio para provar justamente isso, que quando você globaliza a economia, globaliza os meios de produção, globaliza a economia, globaliza a informação, você também globaliza outras questões, inclusive problemas. No caso do coronavírus, um problema sanitário que está também globalizado agora, porque todo mundo viaja, todo mundo está conectado, todos os países estão conectados com a questão do comércio, né? E então os vírus e as bactérias, tudo também viaja junto, e essa troca é muito rápida. Então você vê, o problema do coronavírus começou lá em dezembro na China, nós estamos aqui no Brasil e já estamos com vários casos alguns meses apenas depois, né? E a Itália com gente morrendo pra caramba, a Espanha também com muito problema, os Estados Unidos também agora enfrentando vários problemas, né? E então essa é uma questão muito que a gente precisa ficar atento, né? E o Domenico De Masi, ele fala uma coisa que eu concordo plenamente com ele, que é o seguinte, que o neoliberalismo como modelo, ele falhou. E isso antes da pandemia do coronavírus. A gente já sabe que o modelo neoliberal vem
vem falhando, vem cometendo vários erros. Aqui no Brasil, por exemplo, implantou-se aí um neoliberalismo aí com o Fernando Henrique Cardoso, depois da estabilidade do real no governo Itamar Franco, e nós tivemos um forte ataque às instituições públicas. O FHC privatizou, tem até aquele livro da Privataria Tucana que fala sobre a corrupção nas privatizações, né? E depois com o governo Lula também manteve esse neoliberalismo na economia, né? Depois veio a Dilma, que com a crise batendo aqui no governo dela, ela intensificou isso, colocando lá o Levi do Bradesco como ministro da economia, depois, né, entendeu? Então, tipo assim, esse modelo neoliberal, ele é um modelo que vem muitas promessas e tal, e nunca consegue resolver problema nenhum. Eles conseguem apenas melhoras pequenas, instantâneas, de curto prazo, mas nada muito duradouro. Ou seja, você não consegue. O Brasil vem desindustrializando, vem se desindustrializando aí nos últimos 20 anos aí de maneira muito rápida, né? Diferentemente do modelo desenvolvimentista, que lá atrás produziu o maior crescimento da história do planeta, no Brasil, ali dos anos 30 aos anos 60, né? Nunca um país cresceu tanto, nem a China repetiu o crescimento brasileiro, né? Então dá para fazer diferente, há que se tentar novas formas, né? E eu acredito que essa pandemia do coronavírus veio para ensinar muita coisa para as pessoas, veio para ensinar muita coisa para esses líderes que insistem em modelos neoliberais, insistem em desvalorizar o que é público, porque agora nessa pandemia do coronavírus a gente teve a oportunidade de ver como as instituições públicas são importantes, como as instituições públicas elas estão preparadas e tem pessoas muito preparadas para atender a população nos problemas mais diversos que a gente pode ter aí nesse mundo, né? E com certeza desvalorizar as instituições públicas não é o melhor caminho a se seguir. Então temos que pensar novas alternativas aí. Acho que um outro aspecto também que vale a pena a gente comentar é sobre a questão do home office, né? Que precisa ser uma questão pensada também aí para o futuro, e é uma lição também que essa pandemia está trazendo para a gente, né? Ou seja, muitas empresas trabalhando em home office, muitas empresas descobrindo que é possível trabalhar em home office, e também essa é uma teoria já antiga, já debatida já por muitos autores. O Domênico De Masi é um desses autores que também fala sobre isso. O Bauman também fala sobre isso. Alguns outros pensadores também pensam essa questão, que é sobre o trabalhador das empresas na atualidade, ou seja, nessa vida líquida que nós vivemos, né? Ele consegue diminuir o estresse trabalhando em casa, ele consegue aumentar a produtividade, o clima organizacional da empresa onde o cara trabalha melhora, porque diminui ali os contatos pessoais entre as pessoas, entre os colegas, e diminui o fala-fala, o falatório, esse tipo de coisa. Então até o clima organizacional melhora, a produtividade aumenta. Tem outras questões sociais envolvidas nessa questão, porque quanto mais pessoas trabalhando em casa, menos carro na rua, então melhora o trânsito, diminui a emissão de gases na atmosfera. Então são várias questões que precisam ser repensadas aí pelas empresas quando passar esse problema dessa pandemia, porque a experiência de home office que está acontecendo hoje no mundo, ela é uma experiência real. E as empresas estão trabalhando, é óbvio. Empresas de serviço, empresas ligadas que precisam das pessoas, né? Na rua, nas ruas operando, é mais difícil, mas trabalhos em que você pode trabalhar de casa, utilizando o computador, utilizando a internet, isso é muito positivo e dá para fazer. Ou seja, então é preciso que o modelo capitalista atual precisa ser repensado. O neoliberalismo precisa repensar, inclusive, essa questão, né, do trabalho em casa, né?
acho que também uma outra coisa que ficou muito claro nesse problema atual aí do coronavírus, nessa pandemia e tal, na questão da economia, e que exemplifica por que o neoliberalismo precisa ser repensado como modelo, né? É que quando o problema da economia aperta, né, no calo, e todo mundo sabe onde que o calo aperta, né? O Estado ele deixa de ser mínimo e passa a intervir para salvar empresas, para salvar bancos, para salvar instituições privadas. No modelo neoliberal, eles sempre dizem que o Estado precisa ser mínimo, quanto menor o Estado, melhor, o mercado se autorregula, a mão invisível do mercado vai sempre autorregular as relações e vai sempre criar as melhores condições para que a sociedade para que a sociedade prospere, para que a sociedade atinja níveis de equidade social e tal. Só que na prática, sempre quando vem uma crise, o Estado acaba sempre socorrendo o mercado. Então, só para citar 3 exemplos, aí eu separei alguns exemplos aqui, que saiu na mídia de ontem para hoje. Tem o caso do Trump, que já disse que o Estado americano vai comprar parte de empresas nos Estados Unidos, vai comprar ações, vai entrar em participação nas empresas, em algumas empresas estratégicas para não atrapalhar a questão da economia, ou seja, os Estados Unidos vai entrar com dinheiro do Estado para auxiliar diversas empresas, né, para ter parte, né, o Estado ter parte dessas empresas. Um outro exemplo é o Reino Unido, que o Estado entrou forte agora para auxiliar também as empresas a pagar salários dos trabalhadores, que vão ficar agora sem trabalho, que vão ficar parados, né, por causa do coronavírus. Então o Reino Unido disse que vai pagar os salários para auxiliar as empresas a pagarem os seus trabalhadores e auxiliar a economia para que não haja desemprego. Então é mais um exemplo aí do Estado intervindo, onde também existe um estado de neoliberalismo. E um outro caso, agora caseiro, um caso nosso aqui do Brasil, o BNDES anunciou hoje 50 bilhões para auxiliar as empresas, para que as empresas não se prejudiquem agora por causa da crise no Brasil. Ou seja, o banco estatal, né, financiando as empresas aqui no Brasil para que o impacto da crise do Covid-19 seja menor. Ou seja, na prática, algo acontece que é diferente dos manuais do neoliberalismo. Ou seja, quando o calo pega ali, né, quando a água bate na bunda, Estado, por favor, me ajuda. E não é só o pedido das empresas, o próprio Estado precisa intervir, porque ele sabe que se as empresas falirem, as empresas tiverem problemas econômicos e fecharem, vai aumentar o desemprego, vai aumentar o problema. Então o Estado ele é obrigado a intervir. Então o que acaba acontecendo é que no discurso é uma coisa e na prática é outra. Então esse modelo precisa ser repensado mesmo. E essa pandemia do coronavírus, ela provou isso. E então tem muita coisa para a gente pensar, muita coisa para a gente analisar. Eu não sou um especialista nisso, eu só fiquei pensando hoje à tarde sobre essas questões e resolvi gravar esse vídeo, né? Aquela questão daquele filósofo, o Marshall McLuhan, que fala sobre a questão da aldeia global, está super presente nas discussões da atualidade sobre a globalização, sobre esse artigo do Domenico De Masi. Vou deixar aí para vocês o link na descrição. Então o McLuhan já falava sobre essa questão, ele já falava lá nos anos 60, ele falava que a revolução tecnológica iria trazer muitos benefícios, mas também iria trazer muitos desafios para a evolução da sociedade. Eu acho que a gente está exatamente nesse momento. Acho que essa pandemia veio para mostrar para a gente que dá para ser melhor do que a gente vinha sendo, que dá para os estados e fazerem algo melhor, transformar a sociedade numa aldeia global com mais equidade.
É possível fazer, mas é preciso vontade política, é preciso que as pessoas abram mão de diversas questões, né? E o povo precisa ter consciência de classe, né? O povo precisa também ser agente nesse processo de transformação, né? Então eu acho que são várias questões para a gente pensar. Gostaria que vocês deixassem nos comentários aí. Gostaria também de indicar também para vocês um documentário, aquele documentário Indústria Americana, que ganhou o Oscar. Vai sair um vídeo aqui no Boteco Connection sobre esse documentário. A gente vai fazer uma análise do documentário. Eu, o Laerte e o Vini, né? Vamos juntar nós três para fazer a análise do documentário, fazer comentários e indicações de leitura para vocês. E eu acho que é isso. Esse tema do neoliberalismo e das consequências que virão após aí esse caos abaixar a poeira no mundo aí do Covid-19, né? Eu acho que o mundo vai ter muito que pensar e nós estamos aqui para ajudar vocês a fazer essa reflexão e pensar um pouco sobre isso, tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, um vídeo curto, um vídeo rápido, só para levar aí uma coisinha, uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para vocês pensarem um pouco sobre o momento atual, beleza? Então eu queria agradecer aí a vocês que ficaram até o final do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like aí, compartilhe o vídeo com a galera. Agradeço muito aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!